Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou, e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de modo que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado, seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado, seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, e à sua casa, e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei e chamou a Simei, e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra, como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou seu jumento, e foi a Gate ter com Aquis em busca de seus servos. Assim foi Simei, e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor, e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerás? E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça.
Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. 1 Reis, capítulo 3. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor, e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também, até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós 2 naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém, esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo,
e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividi-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis, capítulo 4. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadoque, sacerdote; Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, cronista; Benaia, filho de Joiada, sobre o exército; Zadoque e Abiatar eram sacerdotes; e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores; Zabude, filho de Natã, oficial-mor, amigo do rei; e Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Ábida, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 oficiais sobre todo o Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás, e em Saalbim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote; também este tinha Socó, e a toda a terra de Efer; Ben-Abinadab, e em todo o termo de Dor. Tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque, e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Gisrael, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, para além de Joquemeão. O filho de Geber, em Ramote de Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades, com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaás, em Naphtali. Também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Alote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pasto, e 100 carneiros, afora os veados e as cabras montesas e os corços e aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tífisa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros.